PET ele é muito importante, ele deve ser reforçado com as escolas, porque além das famílias poderem matricular a criança no contraturno, eles ainda dependendo da situação familiar que é voltado principalmente para as mães solteiras que têm um número grande assim, de filhos, né, que são assim, o foco principal, que são as que se apoiam daí nas crianças para trabalharem fora da idade permitida. Tem inclusive uma, assim, não é uma bolsa, é um auxílio para o ônibus, porque é difícil você ter numa região de periferia um trabalho de contraturno com o PET devido à precariedade, às vezes, do local e a superlotação das escolas. Mas próximo das regiões, normalmente a gente encontra o que a gente conhece, assim, das escolas que a gente tem trabalhado. E aí as famílias não têm como enviar a criança, então até no sentido do transporte tem sido feito assim, uma parceria com o governo federal. Daí nós temos programas assim como a Horta Familiar, Projeto Mais Educação, TDE, a questão dos livros didáticos, reforço escolar, e entra também a questão do diálogo família-escola com a formação para pais, né, que talvez devesse entrar até com um pontinho de interrogação, porque os dados, né, que a gente tem coletado mostram que a questão do diálogo da escola com a família se resume às reuniões que acontecem na escola, ou no início do ano, ou no início do semestre, ou na entrega do boletim. Então os pais já têm aquele condicionamento que eles chegam na escola para pegar o boletim, ou porque é reunião sobre o uniforme. Aí quando a gente começa um trabalho com os pais no programa Ciranda de Pais, a Emily que chegou, né, e começou alguns projetos, né, que já, inclusive já terminaram na Ciranda, ela respondeu, acho que assim, junto comigo uma das reuniões, acho que umas 15 vezes, não gente, a gente não é entrega do boletim. Não, professora, mas eu vim buscar o boletim. Sim, gente, assim, não é reunião de entrega do boletim. Professora, eu vim buscar o boletim, não é? E assim a gente foi de um por um tentando explicar. E eles diziam, mas se não é boletim, então eu vou embora porque eu vim buscar o boletim. Puxa, mas vocês já vieram até aqui, vamos ficar para a reunião. Não, mas não tem boletim. Gente, foi uma meia hora só em torno do... Então, para a gente analisar a questão do como você passa o diálogo da família com a escola. Então, gente, a partir assim desse breve resumo, né, que isso a gente poderia assim, ficar umas 2 horas detalhando, explicando cada item, mas não é o caso. É só para a gente pensar em todas as questões envolvidas com a questão da educação, porque não adianta apresentar para vocês rapidamente assim, o resultado da minha pesquisa, sem a gente entender o contexto maior. Então, o tema que eu trabalhei foi família, escola, aprendizagens escolares e principalmente o estudo foi o impacto lá em cima daquele quadrinho, né, das práticas e estratégias educativas dos pais, o impacto disso no resultado escolar das crianças. Então, foi feito um trabalho com 2 grupos de pais, 120 famílias de crianças que se encontravam em situação de êxito escolar e crianças que se encontravam em situação de fracasso escolar. E o estudo todo foi feito no ano de 2008 no município de Pinhais, por isso que a Ciranda de Pais, né, ela iniciou no município de Pinhais, é esse o motivo. E qual que foi assim, o resultado deste estudo? Bom, os 2 primeiros dados que a gente teve na primeira análise feita é que o tamanho da família tem um impacto direto no resultado escolar. Quanto maior a família, maior a tendência da criança a apresentar fracasso escolar. Então não é, gente, assim, causa e efeito. A família tem 9 crianças, a criança apresenta fracasso escolar. É uma tendência, assim, a gente tem que tomar esse cuidado em pesquisa para não dar uma afirmação que vai generalizar. E o que esse dado pode contribuir com o nosso trabalho, que somos todos aqui educadores, é a gente ter essa consciência, assim, fazer um esforço cada vez maior em relação à questão da escolaridade, principalmente, não só principalmente, mas também em relação aos jovens e adultos. E o outro dado da primeira análise é a questão da escolaridade dos pais, que quanto, né, maior a escolaridade, é menor a tendência da criança apresentar fracasso escolar. A gente tem uma ligação, assim, um índice enorme entre a escolaridade
pai que conseguiu avançar além da escola primária, que só faltou às vezes terminar um ano da escola obrigatória, quando o filho entra na antiga 6ª, 7ª série, ele tem a representação que ele também já passou por aquilo. Eu não lembro bem o que eu estudei, mas eu lembro. É bem isso que você está falando na hora da lição de casa. Mas o pai que não acabou a escola primária, ele se sente desautorizado para auxiliar essa criança, porque ele não fez, ele não consegue entender assim, puxa, mas não adianta meu filho falar sobre isso comigo, eu não sei o que é. Então, assim, a gente tem vários exemplos que eu não vou entrar também em detalhe, aqueles que tiverem interesse, a gente pode inclusive marcar uma reunião, porque eu tenho vários dados assim da pesquisa que correspondem com os dados que a gente coleta atualmente também. Então, assim, fora esses 2 indicadores, a gente fez a gente trabalhou com outro tipo de análise, onde a gente neutralizou esses 2 indicadores para ver se retirando o impacto da escolaridade dos pais e tamanho das famílias, ainda assim teria algum impacto a questão das atitudes dos pais no dia a dia da criança. E o resultado foi além da margem do esperado. Quando a gente teve esse resultado, foi aí que eu comecei a elaborar, junto com o meu diretor de pesquisa, um desenho de um primeiro modelo de intervenção nas estratégias, nas atitudes cotidianas dos pais. Os termos técnicos são esses, né? Não tem assim muito floreio, é aquilo que os pais fazem no dia a dia com a criança. Começa a chover, melhor você não ir para a escola hoje, muita chuva, fica em casa. Agora, a criança que tem êxito escolar, tá chovendo, vamos se arrumar mais cedo, se não tem capa de chuva, vamos pôr uma sacolinha, um plástico, qualquer coisa, eu vou com você, mas você não pode perder a aula. Mãe, mas a escola vai estar toda molhada, tá frio. Não pode perder a aula. Daí você vê o impacto da família, que vai mostrando para a criança que ela tem responsabilidade, comprometimento, que aquilo é importante. São pequenos indícios no dia a dia da criança que vão fazendo a diferença. E é isso que vai, assim, quase se tornando uma coisa desesperadora, porque está na mão da família. Mas a família, a gente não tem acesso a essa informação. Então, tem um professor que é o pai fundador da educação familiar da Universidade de Mons, na Bélgica, o professor Courtois. Ele lançou mais de 12 obras assim, nessa área. Uma delas se chama, olha o tema do livro, A Educação Implícita. E é isso que ele vai relatando a partir de resultados de tantas pesquisas que ele fez, que ele coordenou como diretor do primeiro centro de educação familiar da Europa, que é fundado assim agora há mais de 35 anos, né? O que ele diz aqui no livro, que é esse que é o nosso maior desafio, porque a educação, ela perpassa o nosso dia a dia, é a forma como a gente abre a porta, se na hora do almoço a mãe está presente com as crianças ou não, ou se a mãe deixou o almoço pronto para a criança esquentar, ou se a mãe nem pensou nisso, né? E daí a gente tem as crianças que chegam na escola sem ter se alimentado. Se a mãe está pensando no uniforme da criança, se é uma mãe que é diarista, e aí ela pegou mais um dia de serviço para poder comprar o uniforme do filho, ou se é uma mãe que diz, bom, não tem uniforme, vai assim mesmo, porque não tem o que fazer. Então, todos esses pequenos atos do cotidiano é o que a gente chama de práticas, estratégias educativas no dia a dia da criança. Tudo bem?